Atenas é um marco histórico do nosso planeta. Foi bem aqui no comecinho de toda a nossa democracia, local onde você pode encontrar muitas ruínas do que um dia foi o centro de nosso mundo. Se existe um lugar para onde todos querem ir, esse lugar é aqui, é a Grécia, é Atenas, com seus belos deuses milenares. Ali os seus mitos venceram todas as histórias e os sonhos navegaram nas grandes paisagens do mundo. E daqui, somente daqui, eis esse mar lindo, o mar Egeu, que deve ter visto tanta coisa, né? Como, por exemplo, os deuses do Olimpo, também chamados dos deuses olímpicos. São 12 os deuses que foram o panteão grego. Todos viviam no topo do Monte Olimpo e por isso recebe esse nome. São eles Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Apolo, Artemis e vários outros deuses. Será que eles existiram mesmo ou foi só lenda? Mas é que tem gente até hoje que acredita nisso. Meu nome é Carlos, nós somos do canal Chega Zoom e é um prazer muito grande tê-los conosco. Vamos aprofundar um pouquinho nessa história? Vamos conhecer as ruínas de Zeus, o deus Olimpo. Vamos lá, e chega o Zoom! Aqui está a ruína do Templo de Zeus, essa imponente construção da época. Localizada a 500 metros a sudeste da Acrópole, este grandioso templo, medindo 96 metros de comprimento e 40 metros de largura, foi construído entre os séculos 2 e 4, 2 e 5 a.C. E tudo isso para a honra e glória do Zeus, o Todo-Poderoso, o Deus da chuva, o Deus do trovão. Na época tinha uma crença, que quando chovia eles não falavam está chovendo, falava Zeus está mandando chuva. Quando trovejava, Zeus está mandando trovão. E essa crença se perdurou por muitos e muitos anos e até hoje ainda existe, Temos uma seita que ainda adora Zeus. Zeus, o mito. Mas como explicar a mitologia grega? A mitologia grega é um conjunto de mitos, que eram narrados a princípio oralmente na Grécia Antiga. Esses mitos explicavam fenômenos da natureza e os valores da sociedade e também formavam a crença dos gregos antigos. Os principais deuses gregos eram conhecidos como os deuses do Olimpo. E explicando a mitologia grega, ela reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. E uns dizem que o objetivo principal era de explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida pós-morte, ou até mesmo os fenômenos da natureza. E entre vários mitos, tem o lendário Odisseu. Odisseu, o rei da Ítaca, e provavelmente o herói mais famoso de todos os tempos. Bom, mas não vamos aprofundar nisso, Nossa história aqui vamos enquadrar exatamente em Zeus. E Zeus era o deus supremo da mitologia grega, conhecido como governador do universo, lutou contra o próprio pai, Cronos, e resgatou seus irmãos da morte. Zeus era o deus supremo do panteão grego e residia, como eu disse antes, no Monte Olimpo. Nesse local hoje está só em ruínas. Zeus era a divindade suprema na crença dos gregos antigos. Segundo a mitologia grega, Cronos, deus do tempo, devorava os próprios filhos, para que nenhum deles pudesse um dia roubar-lhe o trono. Salvo pela mãe, Réia, Zeus conseguiu escapar ao trágico destino que o aguardava, vindo posteriormente a destronar o pai e se tornar o rei dos deuses.
Essa lenda destaca o caráter destrutivo do tempo, tão valorizado pelo senso comum. Os objetivos queridos, as paixões, as realizações mais grandiosas cedem perante a esse Senhor, que parece reger os destinos. Existe inclusive, né, um ditado popular que diz que se a vida é uma escola, os anos são professores. O saber acumulado no dia a dia constitui-se numa ferramenta auxiliar na articulação do conhecimento do mundo. Entre vários mitos envolvendo Zeus, tem um que Zeus liderou seus irmãos, Hades e Poseidon, em uma revolta contra os titãs, seus progenitores, após uma feroz batalha chamada de Titanomaquia. Zeus emergiu vitorioso e se tornou o rei do Olimpo. Que Zeus teve várias esposas. A primeira foi Metis, a deusa da saúde e da prudência. Dessa união surgiu Atena, que é essa cidade, que tem o nome dela, que nasceu da cabeça do seu pai e que mais tarde tornou-se a filha preferida de Zeus devido à sua bravura e inteligência. Porém, depois de saber pelo oráculo de Gaia que seu futuro filho teria uma força superior às suas, Zeus resolveu engolir Metis, sua esposa, que está grávida de Atena. Tempos depois, e já com os outros filhos, Zeus começou a sentir fortes dores na cabeça e pediu ao seu filho, Hefesto, que cortasse a sua cabeça com um machado. E deste golpe surgiu Atena, já crescida e armada. Amores e descendência. Zeus também era conhecido por seus inúmeros amores e aventuras amorosas. Desse relacionamento nasceram mitos, heróis e deuses, mais mitos, né? Como Apolo, Artemis, Dionísio, Perseu, até Helena de Troia. Realidade para a época, mito, seja o que for, foi uma das histórias e é uma das histórias que até hoje intriga a humanidade. Uma história linda, bonita, de deuses. Infelizmente hoje está assim, ruínas, né? Como tudo. Aqui era uma sala de banho que tinha que purificar a alma, né? E o corpo antes de adentrar o trono de Zeus. E infelizmente a misteriosa destruição do monumento. Durante séculos, o templo de Zeus permaneceu de pé no topo da montanha com vista para a cidade de Olímpia, servindo como testemunho do poder dos deuses gregos da antiguidade. Por muito tempo, esse monumento foi considerado uma obra-prima da Grécia. Construído na segunda metade do quinto século a.C., o espaço recebeu um modelo de construção na época na ordem dórica, de 1 a 3 ordens arquitetônicas gregas, e foi carregado com os melhores obras de arte, mármore e artesanato. Entretanto, sua destruição marcou o fim de uma era, dando início ao reinado do Império Romano e a denominação do catolicismo. Se um dia o Templo de Zeus foi erguido como uma das construções mais imponentes, atualmente o lugar é isso aqui. Lugar apenas uma sombra do que já foi, restando somente ruínas. Durante muito tempo, arqueólogos acreditavam que o templo havia sido saqueado por Teodósio, um jovem, que 426 d.C., como parte da ascensão do imperador romano ao poder no que se tornou o Sacro Império Romano. Entretanto, descobertas recentes sugerem que a história foi um pouco diferente. Apesar de alguns pesquisadores concordarem que Teodósio, o imperador mais jovem do Império Romano, de fato teria causado certos danos na estrutura do monumento. Muitos defendem outras teorias, sugerem que o templo teria sido abandonado no século V d.C., quando o rio Cládeus inundou e forçou os habitantes de Olímpia a fugirem dali.
Porém, estudos feitos no século XVIII sugerem um desfecho do templo de Zeus que teria sido ainda mais esquisito. Em 1829, uma equipe de arqueólogos franceses, comandada por Léon Jean Joseph e Abel Brouet, escavaram o templo de Zeus parcialmente pela primeira vez na história, e todas as descobertas foram levadas para Louvre, onde ainda permanecem guardadas. Em 1875, o Instituto Arqueológico Alemão passou a explorar o local com maior frequência, com escavações periódicas, e continua sendo feitas até hoje. Em setembro de 2021, no entanto, uma descoberta notável demonstrou que uma parcela do templo esteve escondida debaixo da terra. E assim os pesquisadores chegaram à conclusão que o real fim do templo de Zeus em Olímpia ocorreu após uma série de terremotos entre 522 d.C. a 551, que devastaram as ruínas e soterraram parte da construção. Dessa forma, o lugar teria sido destruído por um ato dos deuses, né? Temos com isso a conclusão que, sobre a mitologia grega, a história, o fato que ela influenciou, mas influenciou muito por séculos, a Grécia Antiga, sendo que ela alimentou a religião grega politeísta e o culto a vários deuses gregos que explicam a origem da vida e do universo. E até hoje continua assim, adeptos ainda, né, com essa história magnífica sobre Zeus, o deus do trovão, o deus da chuva. Enfim, vamos terminando aqui, né, com nossas narrativas sobre essa cidade encantadora que é Atenas, né, do mito Zeus. Muito obrigado por estarem até aqui conosco, até o momento. Por favor, não esqueça de deixar um like, compartilhar nosso vídeo. E muito, mas muito obrigado mesmo por terem assistido. E chega o zoom! His word has lost its glory, its sovereign restored my love. You